Tema de hoje: a presença gloriosa de Jesus Cristo. E por que estudar sobre esse tema? Porque, meus irmãos, já passaram-se quase 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou, e a presença poderosa, gloriosa dele ainda se manifesta, ecoa através dos séculos, e só não sente essa presença de Jesus quem não quer. Porque quem quer, quem deseja, quem sonha, quem luta por isso, por certo, sempre vai sentir essa presença doce e gloriosa de Jesus e, claro, do seu Espírito Santo. Eu citei aqui de manhã algumas informações, e uma delas, eu falei sábado passado, no final do culto que tivemos aqui de aniversário da igreja, e o primeiro homem que pisou na lua, ele ficou famoso, e nessa sua fama ele visitou países do mundo e visitou Israel. E conta-se uma história em Israel. Quando ele esteve lá, ele visitou vários lugares e aproveitou e visitou as ruínas do chamado templo que havia sido destruído, estava destruído e ainda está. E um historiador que estava lá, quando o viu, o reconheceu, se apresentou e conversou, e ele perguntou para esse historiador, esse Jesus, ele realmente esteve aqui nesse lugar? Ele pisou aqui nos degraus dessa escadaria, ele sentou por aqui, que provas que você tem? Ele disse: as provas são as mais profundas existentes de que ele esteve, de que ele existiu como homem, de que ele morreu, mas ele ressuscitou, de que ele está vivo, de que ele tem todo o poder nos céus e na terra, e de que ele vai voltar para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue. E diz que este homem, ele começou a chorar, e aí o historiador, arquipélago lá, ele perguntou para ele: escuta, por que você está chorando? Ele falou: porque eu sinto uma presença aqui, só pode ser esse Jesus, ela é tão forte, que olha, eu fui na lua, pisei lá, mas a emoção que eu estou sentindo aqui não se compara à que tive lá eu só pisei na lua, aqui eu estou sentindo a presença desse Jesus. Um testemunho vivo. E eu citei aqui de manhã uma outra informação. Quando eu tive o privilégio em 99 de ir para Israel, nós visitamos vários lugares lá, e 2 desses lugares marcaram a minha vida. Um deles foi no jardim do Getsemane, quando um grupo de pastores, irmãos que estavam, a gente entrou ali, conhecemos, né? E participamos de um tempo ali de adoração, de culto. Houve até uma ministração de ceia, como esta aqui, e eu participando da ceia, depois que eu comi o pão e bebi aquele cálice, meu irmão, eu confesso que eu não tinha palavras para expressar. Eu queria glorificar, eu queria adorar, mas eu não conseguia, eu só chorava porque a presença de Cristo ali naquele lugar era tão poderosa, tão forte, que não só a mim, mas todos os outros que estavam ali choravam como crianças. Por quê? Porque essa presença de Cristo é poderosa. Aí você fala assim, e isso me levou a pensar: mas só em Israel que Jesus está? Não! Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus, Ele pode estar em todos os lugares. E quando eu entendi isso, irmãos, eu entendo que
Jesus, nós estamos aqui num culto, esse culto é para Ele, e nesse culto que Ele está aqui, meus irmãos, as coisas têm que acontecer de uma forma gloriosa. E aí vem a minha questão desta noite: por que isso não acontece? Como é que é possível estar na presença de Deus e não sentir nada? Do jeito que entra, sai. Como é que isso pode acontecer? Isso acontece. Pra você ter uma ideia, o escritor do livro de Hebreus, ele deu um incentivo à perseverança, à fé de todos os cristãos. Acompanhe aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Está escrito assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que ele quis dizer aqui? Se você ler o momento em que Jesus morreu, havia um lugar santo, um véu que separava o profano, o humano, do lugar santificado, onde estava a presença de Deus representada pela arca e tal. E no momento que Cristo morreu, o véu que havia no templo, ele se rasgou. Por quê? Porque não precisava mais daquele momento, não precisava mais daquele lugar, que agora Jesus, ele passaria a habitar na vida do ser humano que o reconhecesse como Senhor e Salvador. E vivendo uma vida com esse Jesus, já não tem mais nada que separa, porque agora eu tenho acesso livre ao Deus vivo e poderoso, porque o sangue de Jesus me cobre e me purifica de todo pecado. Ou seja, o escritor de Hebreus, ele disse: agora eu tenho plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Quando Jesus entregou o seu corpo na cruz, esse caminho, esse novo caminho para falar com Deus foi aberto por Jesus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Aí o escritor no 21 diz assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem que é esse grande sacerdote? Boa noite, irmãos, paz seja com todos, tudo bem, vocês estão aqui? Quem que é esse grande sacerdote, irmãos? E por que você não falou? Me deixou no vácuo aqui. Vou perguntar de novo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem que é esse grande sacerdote? Jesus. Ufa, Jesus, o senhor está vendo, né? Não sou eu. Até o final da mensagem pega no tranco. 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos com o sangue de Jesus para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Crendo nisso, com fé, com confiança, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Versículo 24: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia que é esse? O dia de Jesus está para chegar. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. É só você olhar para o mundo. O mundo jaz no maligno. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, a Bíblia já previa que iria acontecer. Todas as questões relacionadas à imoralidade sexual, poder, dinheiro, posições, tudo isso que está envolvendo o mundo hoje, acabando com o mundo hoje, já está descrito na palavra, e isto mais cedo ou mais tarde aconteceria. Agora, para os cristãos que têm Cristo como Senhor e Salvador, e se tiver alguém que tem Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão assim e declare: eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Se tem aqui nessa noite, como vocês mesmos disseram, nós temos que começar a entender
que nós estamos aqui, agora, na presença gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aí, de novo eu repito, aí entra a minha questão. Porque se em Israel eu senti essa presença gloriosa, por que eu não posso sentir aqui? Simples, porque quando eu entrei lá naquele lugar, aquilo era algo que mexeu comigo, porque, poxa, Jesus andou aqui, Jesus passou aqui, Jesus orou aqui, olha que presença gloriosa. Agora, a partir de um tempo para cá, quando eu entro aqui, quando eu piso aqui dentro, eu penso o seguinte: Jesus já está aqui. E por Ele estar aqui, coisas tremendas vão acontecer, milagres vão acontecer, maravilhas vão acontecer, pessoas vão ser salvas, lavadas, remidas, transformadas, curadas. Por quê? Porque Jesus está aqui. E aí eu não me conformo de ver como tem pessoas que do jeito que ele entra na igreja, ele sai. Aí vem aquelas questões: porque o louvor, porque não criou aquele ambiente, né? Porque hoje em dia nas igrejas você tem que criar um ambiente para os crentes sentir a presença de Deus. Olha que ponto nós estamos chegando: criar um ambiente, tem que cantar a música X, Y, o pregador, ou o pastor, ou o ministrante do louvor tem que soltar aquelas frases de efeito, tem que ser músicas repetitivas, porque você fica repetindo, chega uma hora que você não aguenta mais, e você está repetindo aí, você fala: isso é capaz de acontecer, mas de tanto que eu falei. E não precisa de nada disso, porque 2 ou 3 reunidos em qualquer lugar no nome de Jesus, Ele está presente. Então, o que precisa acontecer nas nossas vidas? Meus irmãos, Hebreus 13:8 relata: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda. Quem que tem que mudar? Somos nós. Em todos os cultos Jesus está aqui. Só não toca em Jesus, só não recebe cura, só não recebe maravilhas do Senhor, bênçãos, estratégias, quem não quer. Porque quem pisa dali para dentro, senta aqui e se conecta com Cristo, meu irmão, é impossível não acontecer nada na vida da pessoa. E nessa noite, como de manhã, pessoas vieram aqui à frente. Se as pessoas que vieram aqui à frente vieram com a convicção de que hoje eu vou ser curado, curada, em nome de Jesus. Se você veio com essa convicção, você pode ter certeza que você vai sair daqui curado hoje para a glória de Deus. Agora, depende da gente. E para te provar isso, eu quero ler um texto com você, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos o livro de Marcos, no capítulo 5. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor, aleluia. 2 questões, 2 milagres, 2 maravilhas aconteceram, estão relatadas neste texto. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. O texto diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Uma grande multidão, amém? Está escrito isso aí? Amém, irmãos? Boa noite, paz, tudo bem? Amém? Vamos interagir. Está escrito isso aí, uma grande multidão? O que você imagina uma grande multidão? Uma grande multidão, um monte de gente. Um monte de gente seguia. Eu já falei aqui que tinha pelo menos 3 tipos de pessoas que seguiam a Cristo. Os seus discípulos, que estavam lá pau para toda a obra. Aqueles que buscavam Jesus para receber alguma bênção, ser curado, ou ser liberto, ou ser transformado, enfim. E um terceiro grupo que seguia Jesus para ver o que ia acontecer, se o que ele falava era verdade, mentira, se ele criticava o governo ou não. Esses 3 tipos, pelo menos, de pessoas seguiam Jesus. Então, era uma multidão. Versículo 22.
Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. 23, ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e imponha as mãos sobre ela para que ela seja curada, e que viva. Versículo 24, Jesus foi com ele. Olha que interessante, uma grande multidão o seguia e o comprimia, o apertava, o empurrava, era muita gente, era um mar de gente. Aí dentro dessa história 25 tem uma outra história. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Versículo 26, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, aleluia, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Por quê? Versículo 28, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. 29, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Glória a Deus por isso, aleluia. Versículo 30, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? 31, responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. 33, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. 34, então ela disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Pausa aí. Quantas pessoas seguiam Jesus? Uma multidão que comprimia, que apertava. Imagina Jesus na frente e os caras empurrando: ô Jesus, 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 Jesus. Essa mulher, ela tinha uma convicção na sua mente: se eu tão somente tocar nas vestes deste homem que faz milagres e maravilhas, se eu conseguir tocar, eu serei curada. Ela não falou eu talvez serei curada, quem sabe, não, ela disse: se eu tão somente conseguir tocar, eu serei curada. E aqui nós vemos que ela conseguiu tocar. E quando ela tocou, Jesus sentiu que saiu virtude do seu corpo, da sua vida. Aí ele vira para a multidão e fala: opa, alguém me tocou. Os discípulos, um deve ter olhado para o outro e falou assim: Jesus Jesus, está todo mundo te tocando, está todo mundo te empurrando, Jesus. Ele falou: não, alguém me tocou de uma forma que de mim saiu virtude. E Jesus procurou. Aí aquela mulher vem, se dobra aos pés de Jesus, fala: fui eu. E Jesus fala assim: vai em paz, a tua fé te curou. Irmãos, quantas pessoas doentes estavam atrás de Jesus? Uma multidão. Obrigado. Quantas tiveram fé suficiente para tocar nele e ser curado? Só uma. Entende que às vezes na igreja tem um monte de gente, mas a maioria do jeito que entra, sai. E por quê? Se Jesus está aqui, por que não acontece o que tem que acontecer nos cultos? Porque Jesus está aqui, e aonde Jesus está, o mal tem que sair, as enfermidades têm que ir embora. Por que isso não acontece? Porque as pessoas que vêm à igreja, elas não vêm com aquela expectativa de adorar a Deus, de servir ao Senhor. Elas vêm: eu vou para o culto, eu vou
para o culto. Hoje inclusive eu nem vou, porque é fulano que vai pregar, é Beltrano que vai cantar, e chega lá, é sempre a mesma coisa, então eu nem vou hoje. Irmão, irmã, no dia que você vier para a igreja com o coração aberto, com a convicção de que Jesus está aqui em todos os cultos, e Jesus está aqui em todos os cultos, no dia que você vier com essa convicção para cá, essa presença gloriosa vai tocar na tua vida de tal forma que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas a semana passada foi pregado aqui que eu ia viver algo novo. Sim, terminou ontem a semana passada. Hoje está começando uma nova semana. Deus ainda tem algo novo para acrescentar para você nesta semana. Vai depender de você. Amém? Volte para o texto agora. Versículo 35. Para encerrar a história de Jairo aqui, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. 33, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. Quem falou isso? Jesus. Terceira é melhor ainda. Você tem fé suficiente para declarar para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, mas não tenha medo, tão somente creia. Você pode falar isso? Tem fé para isso? Irmão, você que ouviu isso, você acreditou no que ele falou? Porque tem gente que fala: irmão, somente creia. Se falou com fé, se você recebeu, creia, somente creia. Jesus está aqui nessa noite, e ninguém daqui, se quiser, vai sair do jeito que entrou, vai sair daqui renovado, transformado, mergulhado na presença dele. 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. 39, então ele entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. 41, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. 42 e último, imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou-os atônitos, como diria o nordestino, abestalhado. Por quê? Porque jamais eles viram um milagre como esse. E o Jesus que nós servimos, o nosso Deus, é especialista em milagres. Irmãos, eu fiz uma lista aqui, eu posso citar milagres de Jesus. Sobre a natureza, por exemplo, Jesus repreendeu o vento. O meu Deus, o teu Deus, ele tem poder para repreender o vento, porque foi ele que fez. É só ele falar, as coisas acontecem. Ele repreendeu tempestades. Jesus, ele andou sobre as águas. Já imaginou isso? Jesus chegando, andando sobre as águas? Você já imaginou aquela grande pesca que Jesus deu a ordem para Pedro, e ele foi no lugar onde Jesus tinha mandado? Ele tinha a noite toda sofrido tentando pegar alguma coisa, não conseguiu. Jesus chega de manhã e fala: vai ali, naquele lugar ali, está vendo ali? Vai lá e lança a rede. Pedro falou assim: olha, eu trabalhei a noite toda, eu sou pescador experiente, tá? Não vai dar peixe hoje, todavia, baseado na tua palavra, eu vou.
E ele foi e lançou a rede, e quase o barco vai a pique de tanto peixe que eles pegaram. Precisou vir outros barcos para ajudar, porque quando Jesus fala, as coisas acontecem. E esse Jesus está aqui hoje com a gente. Meu irmão, eu falei de manhã aqui, imagina na multiplicação de pães. Jesus multiplicou pães. A primeira vez tinha 5.000 pessoas, ou 3.000, na segunda 5.000. Imagina, e 5.000 que fala eram homens. 3.000 homens, 5.000 homens, nas duas vezes que ele multiplicou pão. E aí ele chega para os discípulos e fala assim: o pessoal está com fome, eu sei que vocês estão preocupados, então dá para eles de comer. De novo, acho que um olhou para o outro e falou assim: Jesus, ó, mas o que vocês têm aí? Olha, tem um rapazinho aqui, que ele não é como o Jackson, ele pensa nos outros, né? Brincadeira, Jackson. E ele levou os 5 pães e está aqui, ó, então traz aqui. Aí os discípulos, né, aquela coisa humana, mesmo que eu pegue uma unha de pão aqui, não vai dar para alimentar todo mundo. E o que uma unha de pão vai fazer para as pessoas? Bom, o Senhor falou, está aqui. Aí Jesus pega e dá graças: Senhor, te dou graças por este alimento. Amém. Agora vai e reparte para o povo. Repartir o pão. Tem só 5. Vai, reparte. Tá bom. E não era desse duro aqui não, tá, gente? Era um pãozinho bom, tá? Aí ele parte um pão assim, ó, e dá pro cara. Aí ele olha, ué, tira, dá para outro. 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 Ué, tira. Ué, mas não acaba nunca. E começaram a servir pão, peixe, e começou a distribuir, e gente comendo e distribuindo, e diz que todos comeram e já sobrou. Porque quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O problema é que a gente, por ser humano e pensar, a gente vive nesse negócio tipo assim: falou que vai acontecer um milagre na minha vida. Como é que vai ser esse milagre? Como é que vai acontecer? Meu irmão, eu falei de manhã, eu repito, eu acredito 100% do que está escrito na Bíblia. Um peixe engoliu Jonas. Mas não é possível um peixe. Se a Bíblia falasse aqui, eu já disse isso e repito, se a Bíblia falasse que uma sardinha tinha engolido Jonas, eu acreditava, porque está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus. Eu creio no que está escrito. E se aqui diz que Jesus multiplicou pães, com 5 ele alimentou uma multidão, meu irmão, esse Deus está com a gente todo dia, toda hora. Ele declarou: estarei com vocês todo dia, toda hora, até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos capacita, Ele abre porta onde não tem porta. Basta somente a gente crer. A questão aqui que eu levanto de novo é que as pessoas vão para a igreja, e elas vão para a igreja, tipo assim: eu já estou tão acostumado, né, de ir para a igreja, e não aconteceu nada, né? Meu irmão, Jesus curou, Jesus libertou endemoniados, Jesus fez milagres e maravilhas. O livro de João, no finalzinho dele, diz que se fosse registrado na Bíblia todos os milagres que Jesus fez, não ia ter folha suficiente para registrar, porque Jesus fez centenas de milhares de milagres. Ele é bom. O mesmo Jesus que estava lá é o mesmo que está aqui hoje com a gente. E aí a minha questão hoje é essa: como é que as pessoas estão tão acostumadas com os rituais de cultos e tal, que ele não tem mais aquela expectativa no meio do louvor: mas essa música é velha. Não importa. O que importa é que Jesus está aqui. Mas é esse pastor, que esse camarada que vai pregar. Não importa. A palavra vem de Deus, ela nunca volta vazia. E aí na igreja, o que a gente encontra hoje? Gente, eu fiz uma lista aqui, me permitam, tá? Gente que acha, está cheio de achólogo na igreja. Aliás, o que mais tem no meio dos crentes são crentes formados em achologia. Ele fez o curso de achologia. Eu acho, eu também acho, eu acho. Meu irmão, para de achar, começa a crer. Está cheio de gente que acha, gente que critica, gente que perturba, gente que atrapalha, gente que fofoca, gente que espiona,
gente falsa, gente mentirosa, gente arrogante, gente que vê maldade em tudo, inclusive. Está no meio da igreja. Hoje mesmo de manhã tinha um cidadão aqui que ele veio aqui, se eu soubesse que o que ele tinha feito antes de orar aqui pelos enfermos, irmão, eu gastava uns 5 minutos com ele. Inclusive batia a cabeça dele na parede assim. Que a polícia apareceu no final do culto para prender o cara, porque ele tinha quebrado as coisas na casa da irmã, lá batendo na irmã. E veio para a igreja. E veio pedir oração. Ah, se eu soubesse, irmãos, é que Deus é bom. Juro, eu ia apertar aquele cara, eu ia orar mesmo, com muita fé por ele. Para tirar esse demônio que levou ele a fazer isso em nome de Jesus. Mas tem de tudo na igreja. Tem um monte de gente assim. E por que as coisas não acontecem? Provavelmente não acontece porque as pessoas vêm para a igreja. Não é o culto, né? Aplauda Jesus, irmão. Canta, irmão. Ah, Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvaria, irmão, estou tão triste hoje. Por que você está triste? Porque eu perdi um negócio, porque meu salário não aumenta, eu estou com uma enfermidade. Lembra que eu falei, né? A pessoa diz assim, eu estou com uma enfermidade, ele tomou posse, é dele, né? Parece que ele comprou a enfermidade, né? Ele está sofrendo antes, porque eu tenho bico de papagaio, eu tenho diabetes, eu tenho problema de câncer, eu tenho problema na cabeça. Já tomou posse, é dele. Com esse aí não é difícil. Agora, quem tem e declara pela fé em nome de Jesus, momentaneamente eu estou sofrendo por isso, mas eu tenho um Deus que cura, que liberta, que transforma. Você tem que mudar o jeito que você fala, o jeito que você pensa, o jeito que você vem para a igreja. Porque senão a gente vai ficar aqui dando murro em ponta de faca e não vai acontecer nada. E o que eu mais quero, o que eu mais desejo hoje no meio da nossa igreja, é que milagres aconteçam, que maravilhas aconteçam, que você saia daqui tão animado no domingo, que a tua semana a partir de amanhã seja uma bênção, que você levante com fé para trabalhar, com saúde, que as pessoas possam olhar em você e falar assim, caramba, o que esse cara tem, o que essa mulher tem? Tem Jesus. Pô, mas ele não tem um carro bom, ele não tem uma casa boa, mas ele tem Jesus. Mas ele não tem dinheiro sobrando, não tem uma roupa bonita, mas ele tem Jesus, o nome dele está escrito no livro da vida, e se Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele está salvo. A gente tem tudo, irmãos. A gente tem tudo. Aleluia. Aleluia, amém. Em Mateus 11 está registrado o que Jesus falou, versículo 28. Jesus disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, eu vou para a igreja porque, primeiro, que eu vou adorar o meu Deus. Isso ninguém tira de mim. Domingo para mim é... Bom, aí você vai falar, mas você é pastor, né? Você tem que estar na igreja. Não, irmãos. Como disse o Alex aqui, e outros falam, né? O pastor fez aniversário, dinossauro da fé. Realmente sou dinossauro da fé. Eu sou da época que a gente ia igreja terça, quinta, sábado de noite, domingo de manhã, domingo à noite. E não faltava culto. Talvez porque naquela época não tinha tanto shopping como tem hoje, né? Tantos estádios de futebol. A gente ia para o culto. Por quê? Meu prazer é estar na presença de Deus. Aquele salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos ao shopping passear. Já leram esse salmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque na casa do Senhor, Jesus está presente. Ah, pastor, mas Jesus não está na minha casa? Se você tem fé nele, ele está na tua casa. Mas por que eu vou para a igreja? Porque a igreja a gente se reúne, a gente tem comunhão, uma só fé, um só amor, um só batismo na presença de um Deus vivo e poderoso. Por isso que eu não perco cultos. Por isso que eu procuro cultuar a Deus.
Por isso que o escritor de Hebreus, como a gente leu, cuidado, não deixe de se reunir no dia que se chama hoje. Hoje é o dia de se reunir. Se reúna, gaste tempo, adore a Deus, porque você pisou dali para cá. Aliás, você saiu da tua casa para cá, Deus já está com a mão estendida, te guardando, te livrando de todo o mal. Você chegou aqui, entrou com o coração aberto, começou a adorar a Deus, Deus já começou a agir na tua vida. Você está aqui, Deus está agindo por você. Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando dos teus negócios, do teu trabalho. Deus cuida daqueles que o buscam, daqueles que o amam. A presença dele aqui é gloriosa. Você vai embora daqui, a presença do Senhor vai contigo no teu carro, no ônibus, de a pé. Você vai chegar na tua casa, a presença do Senhor está com você, porque a presença de Deus está na minha vida e na tua vida. Lembre-se que eu já falei aqui, Abraão entendeu isso. Deus disse para ele: Abraão, onde pisar a planta do teu pé, ali é um lugar de bênção. Meu irmão, a bênção não está lá, a bênção não está aqui, a bênção está em mim. Aonde eu estou, a bênção do Senhor Deus está sobre a minha vida e sobre a sua também. Para encerrar aqui, como eu disse, é um conflito, é um pensamento meu em relação a esse tema hoje. Que os crentes de hoje nem parece que tem mais aquele desejo de ir para o céu, de morar com Jesus, né? Isso para muitos hoje é só um detalhe. O problema é resolver hoje. O problema é ser abençoado hoje, ter dinheiro hoje, carro hoje, e está tudo bem. E o resto? O resto... E Deus está mais preocupado em salvar a minha vida do que curar a minha vida. Curar minha vida, abençoar minha vida, eu sei que Deus faz isso, é só um detalhe, mas Deus está mais preocupado, entenda essa expressão preocupado. Deus está disposto em primeiro lugar a salvar a minha vida e a tua vida. Por isso que a Bíblia diz que quando um pecador reconhece Jesus, se arrepende, existe festa nos céus pelos anjos. A Bíblia não fala que quando você recebe um carro novo, um emprego, um negócio, quando você é curado, os anjos fazem festa. Não, os anjos fazem festa quando alguém reconhece Jesus como Salvador, se arrepende. E essa presença gloriosa de Cristo, que estava em Israel, como eu falei, está aqui e está na minha casa, está no meu carro, está no meu trabalho, aonde eu estiver, Jesus está comigo, Jesus está contigo. Que a partir de hoje possa arder no teu coração esse desejo dessa mulher que tinha um fluxo de sangue. Irmãos, tinha tantos outros doentes lá. Muitas pessoas seguiam Jesus porque queriam ser curadas. A enfermidade afligia muita gente naquela época, como hoje. Mas naquela época as pessoas eram mais ignorantes, elas não tinham a saúde ou o conhecimento que se tem hoje em relação à saúde. Elas sofriam mesmo. Naquela época o diabo, o inimigo, ele dominava as pessoas, ele fazia-as sofrer. Naquela época, meus irmãos, o sofrimento era muito grande. E tinha um monte de gente atrás de Jesus. Mas naquela multidão, só uma mulher foi curada. E eu entendo que ela tocou do jeito certo na vida de Jesus. E como eu falei de manhã, Jesus não está mais assim crucificado. Jesus está assim. Vem você que está sobrecarregado, cansado, eu tenho alívio para você. Quer dizer, se tem alguém que pode fazer alguma coisa por nós, é Jesus. Jairo, quando ouviu aquela notícia, sua filha morreu, ele deve ter ficado com um semblante abatido, caído. Jesus olhou para ele e falou assim: não acredita no que estão falando não. Não acredita no que estão falando não. Tão somente creia. Pegou ele, pegou os discípulos, pegou a mãe, entrou no quarto, falou: levanta, menina. E ela que estava morta ressuscitou, porque Jesus tem poder até para ressuscitar. O que eu entendo com isso? Você está por aí, você ouve
É que tem, me permita essa expressão, tá, gente? Tem tonto que ainda acredita nos jornais que passam na televisão, né? Faz anos que eu não assisto, porque eu não quero ser contaminado com isso. Porque se eu assistir o jornal, eu vou ouvir falar de morte. Se eu botar então no Cidade Alerta, no Datena lá, no Brasil Urgente, passa uma meia hora, começa a escorrer sangue da TV embaixo assim, de tanta morte, de tanta desgraça. Aí a informação é porque fechou a empresa tal, é porque perderam emprego, é porque tem milhões de desempregados, é porque se você começar a ouvir, você começa a ficar depressivo. Ai meu Deus, como é que vai ser? Acho que eu vou perder meu emprego. Ai meu Deus. O que Jesus falou para aquele homem Jairo? Não acredita no que estão falando, vem comigo. Você está aqui hoje, eu posso usar essa expressão em nome de Jesus. Não acredita no que estão falando aí não, vem com Jesus. Abre o teu coração para Ele, creia na palavra dele, creia na palavra do Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Ah, mas é tão difícil resolver o meu problema. Para o mundo, para os médicos, para Jesus não. Jesus está aqui hoje, você pode tocar nas vestes dele. Ah, mas eu não estou vendo Jesus. Se você fechar os teus olhos e começar a glorificar, a adorar, se você tiver a coragem até de estender a tua mão assim, Senhor, eu quero tocar na tua presença hoje, enche a minha vida, muda a minha história, Senhor, eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Ah, meu irmão, se você fizer isso, você vai ver o que vai acontecer hoje aqui, e você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Crê nessa palavra? Fecha os teus olhos então, mesmo assentados. Eu quero te encorajar agora a fazer isso que nós acabamos de falar. Na teoria tudo é bonito, chegou a hora da prática. Antes de participarmos da ceia, se você quiser, você que está aqui, você que está em casa, eu quero te encorajar para você falar com Cristo agora. Senhor, entendi, eu não quero mais viver do jeito que eu estava vivendo. Eu estava envolvido com o pecado, com a mentira, com o engano, Senhor, enfermidade que me assola, dificuldade que me assola, medo que eu tenho de não dar certo, de não acontecer, medo de morrer. Oh, Deus tem misericórdia de mim. Fala com Deus, fala com Deus. Você que está cansado dessa vida, você que está se sentindo sobrecarregado, Jesus está aqui com os braços abertos dizendo para você: eu tenho alívio. Veja, nós estamos aqui num número grande de pessoas. Naquela multidão só uma mulher foi curada, mas nesse grupo de pessoas nós estamos aqui hoje, se todos nós, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, clamarmos o nome de Jesus, nos colocarmos diante dele com o coração aberto, ah, meu irmão, você vai sair daqui hoje com um milagre na tua vida realizado pelo poder de Jesus. Se você crê, fale com Deus. É você agora, expresse, verbalize, não fica aí com medo, acanhado, acanhada. Verbalize, ore, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega essa enfermidade para Ele, livre-se dela, em nome de Jesus. O teu problema financeiro, entrega para Ele, livre-se dele, peça para Ele te renovar, te capacitar, peça para o Espírito Santo encher a tua vida. Aproveite, é noite de sentir essa gloriosa presença de Jesus Cristo aqui neste lugar. Aproveite, é você e Deus, aleluia.